Capítulo 917, Novo líder, novo plano. Léo nunca esperava isso. Menos de 4 meses atrás, ele ainda era uma figura semelhante à formiga que lutava pela sobrevivência. Ninguém se importava com sua vida, e mesmo um zumbi ou uma besta demoníaca mutante poderia facilmente acabar com ele e suas 2 irmãs deste mundo. Quando ele estava com fome, comer um pedaço de pão e beber leite eram desejos luxuosos. No entanto, 4 meses depois, ele subiu ao topo da escada do poder do Império Alania. Ele era agora o Imperador Leão, e tinha quase 1 milhão de soldados e controlava cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados de terra fértil. Ele era o imperador que lideraria o Império Alania e mudaria a situação. Pensando em tudo, esse jovem parecia que ainda estava sonhando. Não. De fato, para esse jovem que apenas começou a entender a lei cruel da selva, essa experiência foi mais bizarra do que um sonho estranho. Ele sabia que estava onde estava devido ao presente de seu mestre em nome, Imperador Humano Alexandre do Norte. Além disso, ele estava claro que, se ele queria permanecer estável no trono aquecido, onde ele tinha muitos alvos nas costas, ele sabia em quem podia confiar. Havia muitos nobres que o lisonjeavam todos os dias, comerciantes ricos que lhe presenteavam mulheres bonitas, novos oficiais que respeitavam cantos e aplausos ao vê-lo e poderosos comandantes militares que tinham controle sobre legiões e o ajudavam a subir ao trono na superfície. Em sua mente, ele sabia que não podia confiar muito neles. Ele precisaria confiar em seu mestre em nome, Imperador Humano Alexandre do Norte. Portanto, no primeiro dia em que ele foi canonizado e se tornou imperador, o jovem Imperador Leão tomou uma série de decisões. Primeiro, ele anunciou que estava tomando Fei como o pai da nação, que era um título de prestígio que estava acima do nível do imperador. Mesmo que Fei não tivesse obrigações e nenhum poder legal legítimo, ele poderia mudar tudo no recém-restabelecido Império Alania. Ao mesmo tempo, o Império Léo também anunciou uma aliança com o Império Zenith, e enviou enviados a São Petersburgo em grande estilo e trouxe presentes. A essa altura, o Santuário de Pano Negro conquistara o coração dos alanianos comuns, tornando-se a maior religião do Império recém-restabelecido. De fato, era a única religião na região até agora. Com esse panos de fundo, o Imperador Léo anunciou diretamente que estava transformando o Santuário de Pano Preto na religião imperial do Império Alania, o único santuário da Igreja Santa que o Império oficialmente apoiava. As novas ordens do jovem imperador foram rapidamente passadas pelo novo sistema político sem muita pressão. Até um idiota sabia que um novo Império Alania que acabara de ser estabelecido ainda não era tão estável. Se eles quisessem sobreviver neste mundo caótico, teriam que estabelecer uma aliança com forças poderosas. Tanto o Imperador Humano do Norte quanto o Império Zenith eram forças poderosas que mereciam se aliar. Obviamente, o processo de passar de órfão sem teto para imperador foi desafiador. Para Léo, toda a etiqueta complicada da família real e a administração complexa do império rapidamente o acalmaram da emoção de se tornar imperador. Na verdade, ele até se sentiu um pouco impotente. Felizmente, Fei esperava que isso acontecesse desde o início. No terceiro dia após a canonização do Imperador Léo, usando o conjunto de teletransporte mágico portátil de longa distância, Fei convocou os especialistas em etiquetas reais que seu sogro, Bast, havia selecionado e treinado em Chambord City. Juntamente com alguns idosos alanianos que sabiam muito sobre a história, tradições e costumes do Império Alania, eles criaram a única classe de atalhos do Imperador, que era única na história da região norte de Azeroth, ajudando o jovem imperador a se transformar rapidamente de um órfão sem teto a um majestoso governante da Terra. Ao mesmo tempo, Fei não decepcionou as pessoas que o estavam adorando e elogiando sua generosidade. Como pai da nação, Fei mostrou sua bondade de uma maneira amigável. O rei gastou muitos recursos e ajudou o Império Alania a construir 8 academias abrangentes e uma academia militar.
Além disso, Chambord ofereceu todos os recursos de ensino no início de graça, usando a maneira de Chambord ajudar os alanianos a treinar todo tipo de talentos excepcionais, como guerreiros, oficiais militares, ferreiros, magos, engenheiros de combate, poetas e diplomatas. O poder do reino de Chambord era bem conhecido na região norte, e o método exclusivo de cultivo de talentos de Chambord era conhecido. Para o Império Alania, que acabou de ser esmagado e teve que se reconstruir do zero, não foi diferente de oferecer água a uma pessoa que estava morrendo de sede. Os civis podiam se matricular nas academias que Chambord construía e podiam obter muitas bolsas de estudos. De fato, os alunos mais destacados podem até estudar no exterior em Chambord. Todos esses excelentes tratamentos sobre os quais os alanianos nunca ouviram falar fizeram com que as academias que Chambord abriu se tornassem incrivelmente populares. Ouviu-se que, no primeiro dia de aula, os estudantes arrumaram as 8 academias abrangentes e a academia militar chamada Alexander, e as paredes quase desabaram. Em termos de outros deveres administrativos do Império recém-criado, Fei também teve que ajudar seu discípulo em nome a administrar algumas coisas. Como resultado, a tropa expedicionária de Chambord parou em Dixie City por mais de meio mês e parou seus passos de marcha. Todos os tipos de pessoas vagavam em frente ao portão do parque de campismo de Chambord. Eles queriam ver o pai da nação. Mesmo que pudessem receber apenas uma saudação que exalou um sorriso educado, seriam capazes de ficar presunçosos por um longo tempo. Durante esse período, a confiança que o jovem imperador de Alania demonstrou em relação a Fei fez com que muitos espectadores percebessem que, se quisessem um pedaço do bolo no novo império de Alania, onde muitas coisas ainda não estavam divididas, obtendo a apreciação do pai da nação era mais importante que o favor do imperador Leão. Infelizmente, Fei não estava interessado nessas coisas chatas. O rei não mostrou nada para esses espectadores que tinham apenas os olhos no lucro e recusou todos os pedidos de reunião. Hoje em dia, poucas pessoas podiam ver Fei. Exceto pelo jovem imperador Leão e a graciosa e ingênua princesa Keilei, princesa Dili, apenas alguns conhecidos poderiam conhecer Fei. O líder da força de resistência alaniana, Charles Adel, era agora o comandante da guarda real alaniana, Revenge Legion. Ele era apenas mais baixo que o imperador Leão e acima de muitos. A sexy Varriorana e o duro mercenário Edvard também estavam no poder. Como pessoas próximas ao jovem imperador, elas tiveram influência significativa e muitas pessoas tentaram agradá-las. No topo dessas pessoas, a maioria dos jovens daquela equipe de sobreviventes alanianos que tiveram interações com o imperador Leão e foram ensinados pelo pai da nação se tornou o fundamento das forças militares. No entanto, algumas dessas pessoas eram um pouco inteligentes. Não importava o quão ocupados eles estavam. Quando chegava perto do pôr do sol, Adam chegava ao acampamento de Chambord com Ana e Edvard, praticando um pouco com Fei. Para eles agora, a busca pelo cultivo não era mais tão apaixonada. Como seus talentos eram médios e passaram da idade em que o treinamento foi mais eficaz, eles não tinham grandes esperanças nesse sentido. A razão pela qual eles vinham a Fei todos os dias era para o futuro deles. Se eles pudessem ficar ao lado do pai da nação por mais um segundo, seu futuro político no Império Alania se tornaria mais brilhante e mais amplo. Fei já via em suas mentes, mas ele não apontou. No entanto, ele não iria ensiná-los e tentar elevar seus pontos fortes. Esta é a vida. As pessoas tomam suas próprias decisões e seguem seus próprios caminhos. Já que pessoas como Adam e Ana optaram por buscar a riqueza da vida mortal, Fei deixou que fossem. Como eles passaram algum tempo juntos e essas pessoas não eram ruins, Fei estava disposto a ajudá-las e dar-lhes algumas bênçãos.